por favor. Estamos começando a nossa live aí, um tema bem bacana, que são os 5 pilares para o sucesso financeiro da família. Vamos lá começar? Então vamos aí, pessoal. Primeiro vou me apresentar, eu sou Evandro Conte, CEO da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. E na escola um dos temas, um dos eixos que a gente trabalha com os nossos alunos de 7 a 17 anos é a educação financeira para eles. E a gente teve essa ideia diante de algumas dificuldades que nós vimos de pais que estavam atrasando os boletos. Então nós começamos a conversar com esses pais e começamos a perceber que eles tinham dificuldades principalmente de organização financeira da família. Então, dentre eles, teve atraso de boletos, dívidas atrasadas com agiotas, dívidas atrasadas com bancos. Tinha pais que estavam para perder o financiamento, a casa, por conta do financiamento que estava atrasado há mais de 4 meses. Tinha gente que estava para perder o veículo por conta atraso do financiamento do veículo. Então, dessa forma, a gente falou assim, poxa, a gente tem a experiência de ensinar para os filhos, a gente tem experiência de ensinar para os adultos, por que não a gente não poderia ensinar a educação financeira para a família toda, para pai, mãe, para os filhos, para ajudar a família como um todo. Então, o Finança Familiar ele surgiu de dentro da EUSA Escola de Empreendedorismo justamente porque a gente percebeu essas dificuldades que os pais estavam tendo em organizar as finanças deles, E tanto da família quanto do pai e da mãe, e como também para preparar os filhos para eles terem um futuro próspero. Porque já tem uma pesquisa do Banco Central em que ela diz que hoje aproximadamente 78% das famílias brasileiras estão endividadas, sendo que desses 78%, 20% estão com as dívidas atrasadas. E uma das principais causas é porque a gente, nós, a população brasileira, não tem essa educação financeira desde lá da escola. Então nós não somos preparados para ter essa mentalidade de educação financeira. Então é muito importante a gente começar a aprender educação financeira mesmo depois de adulto, assim como também preparar os nossos filhos para terem uma vida adulta mais saudável financeiramente, tomar conta do seu próprio dinheiro. Então, o intuito do Finança Familiar é justamente a gente ajudar as famílias. Inclusive, nós estamos aí, hoje é o último dia de encerramento da inscrição do nosso curso. Então, faço o convite aí para vocês participarem do nosso curso, em que o curso ele vai ser ao vivo comigo, justamente para eu poder te ajudar, os pais e as mães, para que eles possam... Ô Gui, beleza, cara? Seja bem-vindo aí, Gui! Para que os pais e as mães, se tiverem alguma dificuldade, eu poder dar a mão para puxar, para ajudar, para que eles possam conseguir ensinar os filhos a ter um futuro próspero e os pais e as mães conquistarem a liberdade financeira e sonhos. Então, esse é o intuito nosso do Finança Familiar, do curso que encerra as inscrições hoje às 23h59. Aproveitem aí muito obrigado, Gui, um abração. Aproveitem aí que o link aí para inscrição está aí no link da bio. E aí, inclusive, tem até um vídeo que foi o lançamento da nossa Masterclass na semana passada. O vídeo está com os melhores momentos, justamente para encurtar. E hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares para que as famílias possam ter sucesso financeiramente. Então, o primeiro pilar para que as famílias possam ter esse sucesso financeiramente é a consciência financeira. O que é essa consciência financeira?
Hoje, mais do que nunca, e é algo que assim, meio até contraditório para todo mundo. Por quê? Todo mundo entende finanças, economia como números, como resultado financeiro, como saldo na conta. Só que as finanças nossas, o resultado da conta, ele vem das decisões que a gente toma. E de onde que vêm essas decisões? Da nossa cabeça, da nossa mente. Então, a importância da consciência é justamente para você tomar você tomar consciência de que todas as decisões que você toma, que refletem no seu lado financeiro, parte de você. Parte de você. E aí até a gente fala muito assim, você sabe o que é economia? A economia, ela é uma ciência exata ou ela é uma ciência social humana? Quase 90%, 95%, todo mundo fala é uma ciência exata. Não, gente. A economia é uma ciência social humana. O que é isso? A economia estuda o comportamento coletivo dos seres humanos frente aos produtos, o que é produzido no mundo. Então, quando a gente fala de comportamento, estudo do comportamento dos seres humanos, nós estamos falando de comportamento aqui, ó. É o que vem aqui. É aquele desespero quando a gente vê que tem uma moda do copo, aquele copo. Todo mundo quer o copo, aí vai comprar o copo. O que acontece? O preço do copo sobe. Aquele desespero de quando vai chegar material escolar, janeiro, fevereiro, tem que comprar material escolar. O que acontece com o material escolar? Lei da oferta e demanda, que a gente já falou aqui nas lives anteriores. Se tem uma procura muito grande por um produto, o preço sobe. Então, em janeiro, fevereiro, material escolar sobe. Então, se você começar a ter uma consciência financeira, de segurar o seu ímpeto, de entender como é que você funciona, de entender como é que é a sua psicologia, de entender que se eu vejo o carro do vizinho lá, um carro novo, se eu tenho esse ímpeto, porque não, eu não posso ficar por baixo, eu tenho que comprar um carro igual dele, então aí na hora que você para, respira, segura, aí você fala assim, não vou comprar porque não cabe no meu orçamento, eu não tenho que ficar olhando a grama do vizinho que é mais verde. De forma alguma, a vida dele é diferente, cada um vive sua vida. Se você quer ter um equilíbrio na sua conta financeira, organizar a sua vida financeira, você tem que começar a ter essa consciência financeira. Sabia que o Prêmio Nobel de Economia, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por ter estudado os gatilhos mentais para que as pessoas comprem, e que ele entendeu e descobriu que a maioria das compras nossas não são racionais, elas são irracionais, ou seja, é por emoção. Olha só, ganhou o Prêmio Nobel por ele explicar por que as compras são irracionais. Então, se a gente entender a consciência financeira, nós vamos começar a nos blindar das modas que existem, para você não embarcar nessas modas. Lógico, se você tem um dinheiro, está com a vida organizada e você gosta de ter um carro novo, um tênis novo, não tem problema. Agora, se você está com a vida desorganizada, o primeiro ponto é ter a consciência financeira. É o ponto principal, é a consciência financeira. É aonde vêm as suas decisões. As decisões que vão te levar para um endividamento ou pagar juros e que depois não está no seu orçamento, não cabe no seu orçamento e você vai acabar endividando, atrasando boleto, não vai conseguir dormir, botar a cabeça no travesseiro, conseguir dormir no dia seguinte, chegar no gasto total para poder trabalhar e render bem, para conseguir aquela promoção que tanto quer e aumentar a receita. Então é muito importante a consciência financeira. O outro ponto, sabiam que 70% das decisões de compras são tomadas no local onde a gente está fazendo compra. Por quê? Justamente por causa do ambiente. E aí vem a emoção. E se a gente começar a entender que a emoção
faz com que a gente tome a decisão de compra daquele produto, mesmo às vezes, na maioria das vezes, né, não cabe dentro do orçamento e faz com que você fique endividado. Você vai usar o cartão de crédito que você não está conseguindo pagar, e aí vem os juros, porque você paga parte do cartão de crédito, aquele juro estratosférico, que nem existe, né? 15%, 16% ao mês, que é um absurdo, gente. Mas, se você entender a importância da consciência financeira, da parte psicológica, de como é que você age quando vê alguém, um vizinho, com um carro novo, ou vê um amigo com uma bicicleta nova, ou uma amiga com uma roupa nova, e você começar a segurar seu ímpeto para poder organizar as suas finanças. Então, 70% das decisões de compra são tomadas no local. E se você for para casa, não comprou, for para casa, essa percentual de decisão de compra cai para 20%. Por quê? Você chega em casa, vai pensar, vai raciocinar, eu preciso daquilo ou eu quero? Eu preciso daquilo ou eu quero? Se eu quero, é uma coisa muito subjetiva. Então é muito importante vocês entenderem a consciência financeira. Recentemente até nós colocamos aí num post nosso no Finança Familiar, em que o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, que entende de investimento, ele faz investimento, o fundo dele, né, faz investimento em grandes empresas, e ele colocou o seguinte: se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro. Veja a importância de ter a consciência financeira, de se blindar, de controlar as suas emoções e não gastar além da conta. Isso é muito importante e esse é o principal pilar, é o primeiro pilar. O segundo pilar, para você ter o sucesso financeiro da família, é finanças na prática. Não tem como, gente. O dia a dia nosso todo, se você olhar, você está vendo, é número, é compra, é finanças, você está no WhatsApp, está vindo push, está vindo patrocínio para você comprar. Se você vai no seu sacolão ali fazer uma compra de produtos, você vai ver que a decisão que você vai tomar é que vai influenciar na sua vida. Exemplo, o ovo agora está caro. E por que o ovo está caro? Então, existe uma gama de fatores por trás do ovo para ele estar caro. Mas se você começar a entender que a tendência do dólar é uma tendência de aumentar, se você começar a entender o contexto como um todo das finanças na prática, você começa a entender e a economizar. Por exemplo, agora vai chegar a semana... primeiro, tem a Páscoa e Semana Santa. O que acontece? O ovo de Páscoa está caro. Semana Santa, o bacalhau vai aumentar de preço, porque vai ter muita gente procurando para comprar o bacalhau na Semana Santa e o bacalhau vai subir de preço. E não somente isso, se vocês pesquisarem na internet, como o dólar está alto, isso afeta o preço do bacalhau. Então o bacalhau vai estar com um preço maior do que o normal por conta do dólar. Ou seja, as finanças estão no nosso dia a dia, é no sacolão, é na padaria, quando o dólar está alto, como para fazer o pão precisa da farinha de trigo e grande parte da farinha de trigo é importada aqui no Brasil, então a variação do dólar vai afetar o valor do pão. E se você começar a entender esse dia a dia na finanças na prática, você vai perceber que você consegue economizar não entrando no efeito manada. O que é o efeito manada? É quando dá aquele desespero e todo mundo vai comprar o produto. Quando todo mundo vai comprar o produto, o preço do produto sobe e às vezes até acaba. Lembra da pandemia? O álcool e a máscara? Deu aquele pânico, foi todo mundo comprar álcool, comprar máscara, o preço foi lá em cima e até acabou o produto. Então esse é o efeito manada. Esse é o efeito manada, que você tem que se blindar contra o efeito manada. Por exemplo, você viajar na alta temporada, que geralmente aí é dezembro e janeiro, vai sair mais caro. Não tem jeito, é muita gente querendo viajar, lei da oferta e procura, muita gente querendo viajar, o preço aumenta.
Então, se você quer economizar, está tendo dificuldade e quer organizar as suas finanças, você vai ter que ir contra o efeito manada, viajar fora da temporada até organizar as finanças. Um outro ponto interessante das finanças da prática, exemplos, vou pegar exemplos aqui do dia a dia que todo mundo passa por isso. Por exemplo, quem tem imóvel e tem que pagar o IPTU, por exemplo, eu estou aqui em Belo Horizonte, aí a prefeitura fala assim, você pode pagar à vista com 5% de desconto. Ou, ô cunhada, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda aí. A prefeitura do IPTU fala assim, você pode pagar à vista com 5% de desconto. Ou parcelado em 10 vezes sem juros. Qual que é o mais vantajoso? Se você tiver essas finanças na prática, você vai tomar decisão na hora e pensando na parte econômica, financeira, e você vai estar economizando. IPVA é a mesma coisa. IPVA aqui em Belo Horizonte, pagar à vista 3% de desconto ou parcelar em 3 vezes. Se você entender a macroeconomia, ver quanto que está a taxa Selic, se você tem a reserva, você vai conseguir fazer a conta de qual é melhor para você na hora de fazer a compra. Ou quando você faz aquela compra na internet, que todo mundo faz, e aí vem lá, vou pagar no cartão de crédito. O valor à vista é tantos por cento de desconto. Ou parcelado, sem juros. Ou à vista não tem desconto, parcelado com juros. Aquilo ali, quando você está com as finanças na prática, no dia a dia, você consegue tomar decisão simples e rápida, que seja melhor para você, para o seu bolso. Então é muito importante você entender as finanças na prática, porque isso você leva para o dia a dia e são coisas do dia a dia, é o tempo todo. Terceiro pilar é traçar objetivos, é o orçamento. Gente, é você colocar aonde você está hoje, você traça o seu orçamento com o que você recebe, com o que você tem de gastos, você saber, Maria Tereza, seja bem-vinda aí, a Renata também está aí, o Gui também está aí. Então quando você tem a sua receita e a sua despesa, você traça um raio-x de como você está hoje. E aí, a partir do momento de hoje, do seu orçamento, esse raio-x de hoje, você vai traçar planos e traçar projeções para o futuro de como que você vai chegar para esse futuro, esse orçamento mês a mês no futuro, para você alcançar o objetivo que você quer alcançar. Sair dessa desorganização financeira, poder pagar os boletos em dia, sair dos juros, conseguir pagar os boletos, os financiamentos, os empréstimos atrasados, e aí enfim você organiza a sua vida. Então quando você traça um orçamento, você traça como você está hoje, faz o raio-x e vai fazendo uma projeção de como que você quer chegar no futuro, no curto prazo, médio e longo prazo, e quais são as ações que você vai tomar, e você vai acompanhar como que está sendo desenrolado esse orçamento. Por quê? Você vai colocar mês a mês o que você está prevendo. E aí você vai fazer o previsto versus o realizado e ver quais as ações que você tem que tomar, o que está bom, o que está ruim, para você alcançar naquele objetivo final que é você ter uma liberdade financeira, alcançar os seus sonhos, que pode ser comprar a casa própria, que pode ser juntar o dinheiro para pagar a faculdade do filho, que pode ser investir, fazer a reserva de emergência, fazer a reserva para os sonhos, enfim, pensar no futuro, né? E você ter uma liberdade financeira, que uma vida tranquila, que você possa dormir tranquilamente. Então esse é o terceiro pilar, que é traçar objetivos, é o mão na massa, né? Que aí você vai ter que fazer planilha, vai ter que fazer o orçamento agora, fazer a projeção dos objetivos aonde você quer alcançar para você chegar naquele sonho, naquele liberdade financeira. Quarto pilar, né? O que é o quarto pilar? Você trabalhou sua consciência financeira, você já está sabendo se blindar
do efeito manada, de não entrar em dívida, de não entrar em financiamento, de pagar as contas todas em dia. E aí o segundo ponto, que é você ter as finanças na prática, sabendo tomar as melhores decisões financeiramente para você. E aí depois o mão na massa, que é fazer o orçamento previsto versus realizado, organizou a vida, organizou a parte financeira, vai começar a sobrar dinheiro. E aí, quando sobra o dinheiro, o que você vai fazer? Você vai investir esse dinheiro. Você vai entender que quando você está endividado, os juros compostos depõem contra você, é ruim contra você. Mas quando você tem investimento, aplicação, os juros compostos, eles são a seu favor. Aí é o que a gente fala, o dinheiro vai começar a trabalhar por você. Você vai ter essa bola de neve do lado contrário, ele vai aumentando, e se você colocar todo mês mais um pouquinho, mais os juros, isso vai crescer exponencialmente. Então, você entender na parte de investimento qual é o seu perfil de investidor, se é um conservador, se é um moderado, se é um arrojado, montar a sua carteira, né, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos. Você entendeu qual é a característica de cada fundo ou de cada investimento, o que é melhor para você frente ao que você quer no curto, no médio e no longo prazo. E colocar o dinheiro trabalhando para você. Isso é muito importante, você colocar o dinheiro para trabalhando para você, pensando lá no futuro, na sua aposentadoria, né, para não ficar dependendo do INSS. E o quinto ponto é a cereja do bolo, gente. Pensando na finança familiar, pensando nos 4 pilares que a gente falou anteriormente: consciência financeira, finanças na prática, objetivos, metas, né, a controlar esses objetivos e metas. Quarto, investimento. Você botou a casa em ordem, você aprendeu como é que faz. E aí, pensando na finança familiar, o que você vai fazer? Você vai ensinar seu filho desde pequeno. E isso tudo que você aprendeu, você vai ensinar seu filho. Ele vai começar a ter consciência financeira no dia a dia dele, a tomar as decisões. Finanças na prática. Qual que é melhor ele comprar? À vista ou parcelado? E à medida que ele for crescendo, né, a gente colocou vídeo aí de crianças que estão no projeto Finança Familiar. Com 9 anos, 7 anos, ele já tinha conta em banco, ele já está fazendo pagamento por Pix, cartão de crédito, cartão de débito. Ele já começa a entender, porque ele tem investimento, começa a entender o que é a taxa Selic. E quando a taxa Selic sobe, ele sabe que o investimento dele vai ter um rendimento maior, e quando ela desce, ele sabe que vai cair um pouco o rendimento. Então é preparar o quinto pilar, preparar os filhos para eles terem um futuro financeiramente próspero, eles terem sucesso no lado financeiro, e que pai e mãe que não gostam de ver o seu filho lá em cima, no alto do topo, ganhando uma medalha, ou ganhando um prêmio, ou tomando conta da sua vida financeiramente, sem estresse, conseguindo alcançar todos os objetivos. Todo pai quer, né, mãe, quer esse objetivo para o filho. Então o quinto pilar é ensinar os filhos, né? E inclusive tem uma pesquisa no blog do Banco Central falando que os adolescentes que são preparados com a educação financeira, eles já têm uma probabilidade de pegar empréstimo menor, e quando pegam empréstimo eles conseguem pegar uns juros menores e ter uma vida financeiramente muito mais equilibrada quando eles estão preparados desde a adolescência. Então, olha só, é uma pesquisa do Banco Central. Então, vale a pena investir nesse treinamento, nessa preparação do seu filho para um futuro próspero. E o MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, que organiza toda a educação do Brasil, ele já percebeu isso.
ele já está conversando aí com o Banco Central, e ele colocou que a partir de 2020 as escolas deveriam ensinar a educação financeira aos filhos, aos alunos, de uma forma transversal. O que é isso? Por exemplo, você vai ensinar matemática, pega um extrato bancário, mostra lá para ele, lá, olha, esse aqui mais esse é igual ao saldo, esse aqui, ó, saiu aqui um cheque, um saque, é menos esse. Se o seu filho tem uma maturidade maior, está numa série maior, já está aprendendo multiplicação, pode falar sobre os juros do cheque especial, pode falar sobre os juros de investimento, se ele investe. Então você atrela a matemática, estou pegando um exemplo, a matemática, a educação financeira no dia a dia. E é muito mais interessante ele aprender quando você pega casos práticos do dia a dia. Então, e o que acontece, né? As escolas deveriam ensinar a partir de 2020. E o que a gente está percebendo é que as escolas ainda estão engatinhando nessa educação financeira com os alunos. Então, é um trabalho que nós, pais, que somos educadores, que a gente tem que zelar para os nossos filhos, que a gente tem que fazer. É um trabalho de educação financeira com os nossos filhos, né? Então é muito interessante esses 5 pilares, e nesses 5 pilares, gente, é o que a gente ensina no nosso curso, é o que a gente ensina no Finança Familiar, curso Finança Familiar ou curso FIFA, em que está acabando as inscrições hoje, acaba meia-noite, 23h59, fica o convite aqui, é um curso com aula online, ao vivo comigo, porque eu quero acompanhar vocês, eu quero estar próximo a vocês, porque dificuldade que tiver, não entendi, eu tive uma dificuldade maior, eu quero pegar na mão de vocês, eu quero estar junto de vocês, entender o porquê que vocês estão tendo essa dificuldade para chegar nos objetivos, para chegar na liberdade financeira, sonhos. E esse é o propósito nosso do curso, é uma transformação da família, né, do pai, da mãe, dos filhos, para que os pais podem preparar os filhos para um futuro próspero e os pais, vocês, né, a conquistarem a liberdade financeira e sonhos. Então esse é o propósito do Finança Familiar, curso Finança Familiar, curso FIFA. O link está aqui na bio do Instagram para fazer a inscrição, ainda dá tempo. Acaba hoje às 23h59, será online, ao vivo, comigo. E quem... por exemplo, eu perdi a aula vai ser gravada, então você pode revisitar essa aula, você terá acesso ao curso durante um ano, então as atualizações do curso você vai ter o acesso, a gente vai ter um grupo, uma comunidade de WhatsApp, em que a gente vai estar trocando as experiências, trocando informações do dia a dia, né? Porque finanças diariamente, acontece diariamente as finanças. Então está sempre acontecendo e a gente vai alertar sobre informações sobre o que acontece no dia a dia das finanças. Então fica esse convite para o curso Finança Familiar, curso FIFA, que está acabando as inscrições hoje às 23h59. Espero todo mundo, vocês participarem para fazer essa transformação na vida de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa sobre o curso? Gostaria de fazer uma pergunta sobre os 5 pilares que a gente conversou? Estou aqui à disposição. A live já está finalizando aí. Então fica aí o convite. Se alguém tiver dúvida, pode fazer pergunta aqui para a gente, que a gente responde. E inscrição no link da bio. Se ninguém tem perguntas, então vou me despedindo aqui. Gente, muito obrigado. Boa noite por vocês terem despendido esse tempo comigo. Foi sensacional essa troca, né? Mais troca de ideias e informações. Espero ver vocês numa próxima live. Um abraço, obrigado.